Muito bem, apresentado aí os dois vídeos, a matéria e o nosso vídeo na abertura do programa. Arnaldo Lourenço, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1 dessa segunda-feira. Eu começo por você, as análises, né, ou a análise, né, do tema colocado em questão na abertura do programa. Por favor, fique à vontade. Bom, primeiramente, meu boa noite a todos os nossos telespectadores, os nossos velhinhos, nossas velhinhas, população de Porto Velho, Moisés, o juiz, Cícero, Ricardo, Sargento Arnóbio, Bel, que está aqui prestigiando e acompanhando o Dr. Ricardo Frota. Boa noite toda a técnica. Eu vejo com muito otimismo, porque se nós formos analisar os índices, que foi dos governos anteriores, e eu sempre tive o cuidado de fazer isso, nesse período do mês de abril, no segundo ano de mandato de Bolsonaro, se for colocar, ele está no limpo. Assim como todas as administrações, inclusive aquelas de primeiro mandato, de prefeito, os 2 primeiros anos são terríveis. Terríveis. Primeiro ano você trabalha com o orçamento, candidato que foi derrotado, ou que está deixando o cargo. E segundo ano você começa a implementar, né, os auspícios daquilo que você tem de projeto para o seu governo. Ou seja, são mudanças e mudanças radicais, quer seja no orçamento, na condição de governo, no servidor que está ali também, na forma operacional que tem, e nos projetos que se tem para poder alavancar seu governo e ir para frente. Eu tenho dito e tenho uma paciência de aguardar. E gosto de citar um exemplo muito próximo da gente. Muito próximo mesmo, o que foi os 2 primeiros anos do primeiro ano de mandato do doutor Hildon e o que é hoje, os 7 anos já findando a administração dele. Então eu uso a política mineira, que ela sempre diz o seguinte: calma, tenha paciência, quer criticar, critique, e é bom. Ter oposição é excelente. Eu vejo um governo sem oposição, talvez perde um pouco da eficiência, perde um pouco do zelo e da preocupação, porque a oposição é benéfica, porque ela te cobra e te fiscaliza, né? Mas eu fico satisfeito, tomara que venha, Juiz, com todo respeito, sei que é lá do Partido dos Trabalhadores, mais dificuldades, tomara que venha mais confusão. O filósofo Aguinaldo Lourenço, que era o meu pai, né, analfabeto, ele dizia assim: quando tem uma grande confusão, a solução está do lado, está pertinho. Então, tomara que tenha mais confusão, tomara que tenha mais cobrança, que nós estamos vendo aí que a fome tem diminuído, a renda do brasileiro, com o incremento do Bolsa Família, que tem ajudado, melhorou, e a fome, né, tem diminuído. São coisas boas, são notícias boas. Então, eu faço igual os velhos políticos mineiros. Vamos aguardar para ver. Não interessa como o cara entra. O que vai ficar na mente do indivíduo é a forma como você sai. Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Sua vez agora de analisar, né, o tema apresentado aí na abertura do programa. Boa noite, Cícero. Boa noite a essa bancada brilhante, em nome do grande guerreiro Moisés Cruz, que está ali mais uma vez de amarelinho, representando aí a direita de Porto Velho. Boa noite aos nossos telespectadores, boa noite ao Arnóbio, Sargento Arnóbio, que está aqui nos estúdios da Rema TV, ao nosso grande guerreiro Alberto, que também se encontra aqui nos estúdios, a nossa técnica em nome do grande Juninho, uma pessoa que eu tenho um grande apreço aqui na Rema TV, e mais uma vez nosso telespectador, que nos prestigia com a sua maravilhosa audiência nessa segunda-feira. Já aproveito a desejar a todos vocês uma excelente semana. Essa pesquisa, ela é o retrato do momento, né? A avaliação do Lula está muito abaixo do esperado. Não poderia ser diferente. O que a gente vê aí é políticas adotadas aí de forma muito errada. A gente não vê uma política macroeconômica. Aliás, a gente não vê aí um crescimento da economia. Pelo contrário, a economia está estagnada, está caminhando para trás. A gente vê aí um governo aí que não tem fechado as contas, sempre, mês a mês, com déficit primário. Então, se a conta não está fechando,
né? Se está tendo aí um gasto demasiado e uma receita aquém dos gastos, é porque não está dando certo. Então, o governo, em todos os segmentos, a gente vê aí cortes em segmentos importantíssimos para a sociedade, como a segurança pública, educação. Então, o governo realmente não tem agradado a população como esperava. A gente espera aí, por exemplo, a questão da isenção do imposto de renda. São coisas que foram faladas em época de campanha que não foram cumpridas até o momento. Isso coloca em xeque, inclusive, os eleitores do Lula. Grande parte dessas avaliações aí são pessoas que acreditaram nesse governo e que hoje encontram-se numa situação de completa decepção. Então, essas avaliações aí, meio ambiente, eu me admiro até ter empatado aí, né? Meio ambiente 30% a favor, 30% dizendo que a política do meio ambiente está boa, 30% dizendo que não, mas a verdade é que na realidade não é isso. A gente viu aí um desmatamento exacerbado, o maior da história, não só desmatamento, como queimadas, não só na floresta amazônica, como no Cerrado brasileiro, num dos principais biomas brasileiros, a gente vê aí que um cuidado com o meio ambiente foi zero. Então, eu espero que a gente sempre fala aqui, que a gente quer que dê certo. Todo mundo está no mesmo barco, mas até o momento eu acho que o governo está tendo muita dificuldade de mostrar suas ações, de mostrar a sua política que possa estar caminhando, possa estar fazendo que o Brasil desenvolva. Não, infelizmente, a gente vê cortes aí também do Bolsa Família. Aliás, muita gente insatisfeita, né? Porque tem muita gente que está deixando de receber Bolsa Família porque houve um corte absurdo de milhões. Milhões de pessoas aí, mais de 8 milhões foram cortadas aí do auxílio aí do Bolsa Família. Então, o retrato desse governo atualmente é essa, que a gente espera que melhore, mas infelizmente na atual situação o governo não mostrou ainda para a população, principalmente para os seus eleitores, que está fazendo uma boa gestão. Ramon Conjuí, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1, agora é a sua vez. Boa noite, Cícero, boa noite, Buiú, boa noite, Ricardo Frota, boa noite, Moisés Cruz, Sargento Arnóbio, Bel aí também, pessoal da técnica, Juninho e os outros companheiros que colocam o programa no ar. E boa noite a você que nos assiste, nos prestigia nesta noite de segunda-feira, mais um News 5.1. Cara, sabe o que a pesquisa mostra, né, é reflexo fundamentalmente de uma subida de preço nos últimos 5 meses. Né? A gente nota que de novembro para cá a gente sentiu no supermercado. Eu sempre disse isso aqui, né? O meu termômetro, o data óleo, né, por exemplo, a picanha que eu estava comprando a 44, estou comprando a 49, né, 10% de aumento. Então, assim, está menos do que estava no governo Bolsonaro, nem se compara. Mas quando sentiu a melhora nos primeiros 10 meses do governo Lula, nos últimos 5 meses sentiu uma piorada. E esse mau humor com a economia, com o preço das coisas no supermercado, que acaba contaminando todo o restante da avaliação. Se você pega as pesquisas anteriores, a partir de outubro para trás, você tem uma expectativa de uma resposta positiva com relação à avaliação do governo. Né? Agora, com relação ao governo não funciona, não sei, conversa fiada, minha gente. A despeito dos profetas do apocalipse, daqueles que ficam prevendo que o Brasil entrou numa desgraça, a despeito disso, a despeito de tudo isso, o Brasil cresceu 2,9% ano passado. A despeito disso, nesse ano a previsão de crescimento igual ou um pouco maior. Só quem não acredita nisso são aqueles que no começo de 2023 apostavam, em janeiro de 2023, que o Brasil não cresceria 0,5% em 2023 e o Brasil cresceu 6 vezes mais, chegou a quase 3%, chegou a 2,9% de crescimento. São os mesmos que falam mal da gestão econômica do governo Lula, mas que não têm coragem de dizer que a média de crescimento nos 4 anos do governo Bolsonaro foi 1,5%. Foi isso que se cresceu em 4 anos do governo Bolsonaro, o PIB brasileiro, que eles gostam de dizer, porque o PIB não cresceu. O PIB no governo Bolsonaro, na média, foi 1,5%. Então, assim, nós crescemos 2,9% em 2023. Estamos nos preparando para crescer mais. É claro que as coisas não estão melhorando na velocidade que o Brasil precisa que melhorem, mas estão melhorando. O governo lançou hoje o programa Acredite, né, que é o programa que está aí num processo de
distribuição de crédito, facilitação do crédito, para que o pequeno empresário, para que o microempreendedor possa ativar a economia, que 70% dos empregos na economia brasileira vem desse setor. Então, estamos no rumo certo. Não tem nenhum assusto, não tem nenhum sobrepasso com essa pesquisa. Essa pesquisa mostra um retrato de momento. Eu não tenho dúvida que, à medida em que a economia começar a dar respostas melhores do que ela está nesse momento, nós teremos uma melhora de avaliação do governo em todos os setores. Eu volto a dizer, o mau humor com a economia e com razão por parte da população brasileira, ela acaba refletindo. E aí eu concordo com o Buiú, chama a atenção do governo, né, para nos sentir confortável na cadeira, né, e avançar em trabalhos, né, que permitam que a população brasileira tenha acesso a mais dignidade e a uma vida melhor. Moisés Cruz, boa noite, seja bem-vindo ao News 5.1, sua vez. Boa noite, Cícero, em especial meu companheiro de batalha, Ricardo Frota, né? Uma pessoa aí que está todo dia na ativa, junto com seus parceiros ali, o Sargento e o meu amigo Alberto. Rapaz, Ricardo, se eu pudesse, eu pegava o Alberto. O Alberto é parceiro, ó. Pensa no cabra guerreiro. Isso é uma declaração de amor. Se tiver oportunidade aí, Alberto, vem pro lado daqui. Pegava Ricardo, deixa não, viu? Moisés, pegava Alberto, vocês não estão vendo aqui a cara do Alberto, mas é um parceiro do Ricardo, viu? O cara quer te pegar, velho. Boa noite, Buiú, e boa noite, Cujuí. E em especial vocês, que eu já acostumei chamar de Nação Rema, sejam todos muito bem-vindos e participem. Olha só, pessoal. Ei, rapaz, é uma bomba. Os meus colegas vermelhinhos aqui estão numa tristeza, né? Mas olha só, telespectadores, vocês já sabiam disso. Você que foi lá e fez o L já sabia que seria um desastre. Eles não tinham plano econômico, eles não tinham projeto nenhum. Encheram de amigaiada, companheirada, tudoada, gente voada, botaram tudo lá. Sem nenhuma competência, sem nada de técnico. Vamos começar pelo Ministério da Saúde, que o Lula não sabe o que faz mais com a ministra. Tá aqui, ó. Se você juntar ruim e péssimo, sabe quanto dá, seu Buiú? Só no Ministério da Saúde, porque ruim e péssimo é a mesma porcaria. Não tem diferença. Qual é a diferença do ruim e péssimo? Nenhum dos dois prestam. 72%, seu Buiú. Só na questão da saúde. Quase 1.500 mortes de dengue. Até agora nada, nenhuma ação do Ministério da Saúde. Tudo parado. A população está vendo tudo isso. Vocês estão brincando, Buiú, vocês estão brincando. Aqui o povo está de olho em vocês, rapaz. O povo está de olho. Está pensando que o povo não está de olho? O que é que vocês estão fazendo para combater a dengue no Ministério da Saúde? Não faz nada. Não tem nada. Aí quando desce para a segurança pública, sabe quanto dá, telespectador? Somando ruim e péssimo? 70% das pessoas entrevistadas. Olha só, vamos pegar aqui 70%. 70%, a cada 10 entrevistados, 7 reprovaram. 7 disseram, não presta. A segurança pública do governo Lula não presta. A segurança pública do Lewandowski não presta. Disseram em alto bom som, 70%. Será que dá para sobreviver um governo assim, Ricardo Frota? 70%, meu amigo, a cada 10 pessoas entrevistadas, 7 reprovam esse governo. Você quer mais o quê? Qual área? Aí teve alguém que disse que a educação ficou quase pau a pau. A educação foi a única área. Olha só, de 8 áreas, Cícero, perguntada, o governo reprovou em 6. De 8, e reprovou de lavada. Só escapou na educação, porque a pessoa que foi entrevistada talvez não sabe que nós somos os piores em educação. Os nossos filhos estão indo para a faculdade aprender o quê? Né? Aprender que o Ramais é legalzão? Vai lá, vai morar lá com eles para você ver como é que vai ser a sua vida lá. Vai lá, ver se eles respeitam a democracia, se lá você tem direito, se você tem alguma liberdade. Vai lá. E aí estão aí os universitários aqui no Amazonas batendo palma para Ramais, e com besteira, não estudam nada, não aprendem nada, sai pior do que entrar na faculdade. E aí estão dizendo que o governo Lula é aprovado. Aprovado em quê? Você está satisfeito com o estudo dos seus filhos? Quando ele vai fazer um teste, em qualquer lugar que seja, como é que ele se sai? Eu duvido se não for um aluno dedicado ou de uma escola particular para poder se sair muito bem, porque o governo federal, depois que inventou militância dentro das faculdades, das escolas, acabou. Libera o aluno para sair a hora que quer, o aluno entra e sai a hora que quer, o aluno dá na cara de professor, não respeita professor, os livros aí toda hora tem professores mostrando o livro com imoralidade para os adolescentes e crianças. E aí? O que a gente pode falar dessas escolas? O que a gente pode relatar de bom? Aí foi a única que passou. Eu não entendi.
O que aconteceu que as pessoas aprovaram ainda? Porque nesse requisito também é ruim. O Brasil é ruim em matemática, o Brasil é ruim em leitura, ou estou falando alguma coisa aqui que não é verdade? É ruim. Todo mundo aqui sabe que o jovem não sabe calcular e não sabe ler. Ora, quem é que tem dúvida disso? Então, pessoal, quando você vê um governo desse implorar para o seu ministro, vai trabalhar e implorar, é porque a reunião ministerial não deu em nada, não deu certo, porque esse pedido ele já fez na reunião ministerial, pedindo para que eles trabalhem. Aí apontou para Rui Costa, apontou para Haddad, apontou para um, apontou até para o vice. Sobrou peia para o lombo do vice. É um governo péssimo. E a tendência é essa, é cair. O Arnaldo pediu 30 segundos. Muito difícil quando a gente olha só para dentro da caixinha e faz os cálculos transversos. Ali tem jeito de fazer cálculo de baixo para cima e de cima para baixo. Depende. Se você somar o regular com o ruim, vai dar a conta que ele quer. Não, péssimo e ruim, Buiú. Eu não falei regular. Péssimo e ruim dá 72% na questão da saúde. 70% na questão da segurança. Péssimo e ruim. Não botei regular. Então eu sinto muito, eu não vi esses dados aqui, não Tá colocaram aqui na televisão. Estou com metrópole. Por isso que eu estou falando, a caixinha, né? Ah, vai ver a desculpa, né? Não é desculpa. Porque está aqui, ó. Está no site Metrópole. Você vai deixar eu falar? Sim. Então, o cara quando vive dentro de uma bolha e vive dentro de uma caixinha, faz esses cálculos mesmo. Eu não vou contestar os cálculos nem refutar, porque dentro desses cálculos, a opinião dos pesquisadores, ele te dá o entendimento para polarização. Então, você tem o cardápio, aquilo que você quiser. Eles podem fazer pão com linguiça, depois ele inverte. O que você quer? Eles querem linguiça com pão. O outro quer pão com linguiça. Então, quer dizer, é uma bobagem tão efêmera. E quem falou nas condições corretas aqui foi o juiz. Realmente, com os problemas climáticos, com a sazonalidade que tem as coisas. Eu comprava laranja R$ 2,99, hoje está R$ 7,85. Mas, Buiú, no governo Bolsonaro, tudo era culpa do Bolsonaro. É. Agora já virou a culpa do tempo, do vento, da chuva. Agora tem culpado? Porque no Bolsonaro não tinha guerra, não tinha pandemia, não tinha nada. A culpa era do Bozo, como vocês diziam. Agora não é mais do Bozo. Agora a culpa é do vento. Ah, entendi. Não, eu acho que a culpa é do otário que na época falava assim, pode custar 20, 30 reais o litro da gasolina que eu pago. E agora está reclamando. Está reclamando do arroz, que está de 25. A culpa é daquele otário, tem dinheiro, porque eu trabalho, eu pago. Vocês estão reclamando de quê agora? Se o clima, a sazonalidade... Então você quer gasolina R$10? Não, sazonalidade. Não, quem falava que queria era você. Não, olha aí, ó, eu tá vi vendo? idiota, Tá vendo aí, né, telespectador? Não, ele quer gasolina cara, ó, tá vendo, né? Peraí. Eu vi idiota enchendo o tanque do carro. Derrama, pode derramar, derrama. Aqui é Bolsonaro, eu pago. Agora... é interessante, né? Então, o que eu falo é o seguinte, nós temos que prestar muita atenção nas questões dos discursos, do desespero. Nós estamos nas nossas portas aí, uma eleição, e não pensa que as coisas resolvem com passe mágico ou milagre. Isso não vai acontecer nunca. E que bom que eles têm algo para falar, que bom que eles têm algo para criticar, porque senão o Lula... vou fazer uma propaganda aqui para um... eu nunca tomei aquele trem, não tomo, tenho medo de dar um infarto. Cachaça? Não, senão o Lula estava do Red Bull, porque se você tivesse calado, ele criava asa, aí voava. Muito bem, vamos lá, seguindo, só para atualizar uma informação aqui, que o Ricardo, no comentário dele, colocou que o governo do atual presidente, entre outras coisas, né, prejudicou centenas de famílias, aí milhares de famílias, né, descadastrando do Bolsa Família. Na verdade, Ricardo, foram descadastradas 1,4 milhão, né, 1.400.000 famílias. Né? 1 milhão dessas famílias estavam com os dados incorretos, uma renda per capita, né, acima do mínimo, né, estabelecido pelo programa. O que isso quer dizer? Que a pessoa, por exemplo, ela tem direito ao benefício ganhando até meio salário mínimo. Né? E o que no levantamento que o governo fez aí, que a Secretaria Social fez, a Secretaria da Família fez, é que tinha gente até com 2 salários, acima de 2 salários, né, recebendo um benefício, né, que é para as pessoas que precisam. Né? Isso é uma tremenda de uma sacanagem. Né? E não só no governo federal, como aqui a gente já passou por isso também. Né? Gente que não tem, na pandemia teve muito disso. Né? Na pandemia teve bacana com carro de luxo,
recebendo ajuda. Isso é que como se perdeu a vergonha, né? O vagabundo não tem mais vergonha, entendeu? Tanto faz como tanto fez, né? Então eles tentam aplicar o golpe. Se dá certo, beleza, vai botando dinheiro no bolso. Cícero, mas só para complementar aí. Que é um abuso, entendeu? É uma vergonha, é vergonhoso isso. Cícero, só para comentar a tua fala que tu falou das pessoas que perderam o auxílio, eu vi uma matéria do SBT Maranhão e vi uma matéria Record na Bahia. As pessoas que estavam sendo entrevistadas e que perderam eram pessoas pobres, imploravam ao Lula que voltasse o auxílio e não sabia por que tinham perdido o auxílio. Está cheio de vídeo na internet de pessoas muito pobres, viu, Ricardo? Muito se a gente for usar esse argumento de que possivelmente pessoas fraudulentas. É fácil usar esse argumento. Mas eu conheço pessoas também que estão abaixo da linha da pobreza. Que você acessar, você que gosta de estar no celular. Não, mas é que os números que eu tenho é 8,3 milhões. Então a gente vai ter divergência de vários números. Porque o alvo do governo está lá. Está lá no G1. E as pessoas, Ricardo, que estavam chorando eram pobres. Dá para ver que eram pobres. Então, se a gente for defender o governo dizendo que ele fez o certo, aí a gente vai estar condenando muitas famílias aí a passar fome. Foi condenado. Elas estavam implorando. Então você concorda. Elas estavam implorando que devolvesse o auxílio. Se o cara está irregular, ele tem que continuar ganhando. Não, só um pouquinho. Você concorda? Não, o problema é que não está irregular. Tem pessoas que cancelaram o auxílio porque simplesmente... A Record fez uma matéria, Cícero. Foi. A Record e o SBT fizeram uma matéria. A maioria das pessoas foram até as pessoas que perderam o auxílio. Que eram pobres, abaixo da linha da pobreza. E as pessoas são pobres. A não ser que elas se joguem debaixo de uma terra, porque elas são pobres. Então e estavam implorando que voltasse o auxílio. O argumento o governo queria... Tá certo o teu governo, Buiu, que vai lá e mete nas costas do pobre e tu tá aqui tirando sarro. Certo é o teu governo. Certo é o teu governo que arrancou tudo dos pobres. Votaram nele, fizeram L, Bahia e Maranhão, eu vi a reportagem. O último cálculo do IBGE, então, tá que a renda do pessoal subiu e que a nosso cálculo é o povo. É as pessoas que estão passando dificuldade. Essa é a nossa matemática, não é esses números aí deturpados, não. Vocês é que vocês são candidatos e querem lacrar. Sim. Então vamos falar a verdade. A fome é lacração, né, Buiu? Vamos observar. Olha aí, ó. O Buiu tá dizendo que você que perdeu o seu auxílio é lacração. Tá vendo? Ele acha lacração. Eu tô do lado, palhaço um cacete. Palhaço um cacete. Eu tô defendendo aqui porque eu vi a matéria. Eu vi a pessoa sofrendo lá na matéria. Nisso? Então não vem lacrar aqui. Não vem. Pega, dá um Google aí no teu celular e vê se tu não vai ver famílias morrendo de fome. Não vem com essa não, Buiu. Para de palhaçada. Deu, já. Eu queria perguntar ao Moisés. Moisés, você que é um homem tão interessado nos pobres de Porto Velho, quantos são os beneficiários do Bolsa Família em Porto Velho? Eu não trabalho no CRAS. Pra ter os dados. Eu não trabalho no... Não vem lacrar. Não vem lacrar, Buiu. Não vem lacrar. Tá dando olho de Buiu? Eu não trabalho no CRAS. Como é que tu quer que eu saiba? Porque você vem lacrar. Não venha com essa. Eu não falei números. Eu falei que eu vi uma reportagem. Eu vi uma reportagem do SBT no Maranhão e uma reportagem da Record na Bahia. Foi o que eu falei. Eu não vi dados. Você não conhece a realidade. Você não conhece, acabou de provar. Na hora que te faz uma pergunta séria para você... Aí eu te pergunto, então, quantos fiscais tem na prefeitura? Tu sabe? Quantos fiscais tem na prefeitura? Não tenho dado. Aí tu não sabe, pô. Como é que tu quer que eu saiba de uma coisa que eu não sou do CRAS? Eu não sou assistente social. Não sou da pasta. Como é que você quer que eu saiba o número? Quer dizer que você, eu sei que existe muitas pessoas... Você só sabe dar opinião do jeito. Meu querido, quando eu der opinião... E quantos fiscais tem em Porto Velho? Aí tu não sabe, porque não é tua pasta. Quando eu der opinião... Quantos professores tem? Quando eu der opinião... Não, não estou dando opinião. Eu não dei opinião. Eu falei que eu vi matéria. Não, eu não dei opinião. Eu falei que eu vi matéria mostrando pessoas pobres, pessoas necessitadas. Só isso. Mas agora não pode. Eu estou cesseado. Eu estou cesseado de falar. Não, você pode falar. Trazer a verdade aqui não pode. Você pode falar. Eu só trouxe a verdade. Eu só estou demonstrando que você... Eu só trouxe a verdade. Eu estou demonstrando que você está com ignorância, que você tem um ignorante. Você quer falar porque eu trouxe uma mãe. Não, você não trouxe ninguém. Você trouxe aqui, eu lhe perguntei um dado da Bahia sobre aquilo que você está falando. E do Maranhão. Rapaz, para pegar a cidade é só dar um Google. É só dar um Google aqui na assistência social do Porto Velho. Mas você vai gritar até que horas aí? Não, eu não vou gritar. Entendeu? Eu só estou dizendo para você que o que eu fiz foi defender... Quantos fiscais tem em Prefeitura de Porto Velho? Ou professores, sei lá. Quando eu vier... Eu só dei um exemplo. Quando eu vier, posso falar agora? Quando eu vier falar aqui sobre fiscais, eu vou lhe dar quantos fiscais tem. Eu não fiz uma
uma intervenção. Moisés, Eu só deixa eu disse, falar. Moisés, eu só você está se disse defendendo que aí, a Moisés. matéria Moisés, mostrou o contrário do que Moisés, vocês estão pregando. Moisés, O que eu estou vocês querem dizer é que quase 10 milhões de eu estou pessoas, dizendo, todas são ladrão, o que eu- todas estavam o que eu roubando. estou Ali, dizendo, Ricardo Moisés. Frota, não tinha ninguém O que eu pobre. estou E esse dizendo número que é falou, que Moisés, você é a não nível tem. Brasil. Agora se vai O que eu estou fragmentar, dizendo é que em você Porto é Velho foi candidato a tanto. vereador em Porto Em Velho, você é fulano candidato tanto. a prefeito. Não, mas entendeu? Então vamos parar. nosso número é Mas Brasil. a bola que O que você você não quer conhece. dizer, Não, eu quero o que dizer- você não. quer dizer é O que eu quase quero 10 milhões de dizer, pessoas, não, meu quase querido. 10 milhões são ladrões Não, a única e que estão co- roubando a o única fisco. coisa que eu quero É isso dizer, que ele quer estou dizer, dizendo, telespectador. a única coisa 10 que eu- milhões de a pessoas única coisa que perderam o que eu auxílio, quero é dizer, tudo eu ladrão. estou dizendo Aquela que mãe que você estava lá chorando na fala reportagem, sem saber não o que tem está direito, falando. tá Eu errada, posso falar, é uma sim. sem vergonha, é isso. Mas Não, é para isso. de Eu tô querendo falar 3 horas. Deixa eu acabar aqui o que eu estou dizendo. Ninguém vai conseguir entender nada se, entendeu? Vocês Pois podem é. se manifestar, vocês podem expressar. Pois é, eu deixei falar à vontade aqui. Eu só quero dizer o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo. Moisés, depois você fala, Moisés. O que eu estou dizendo, Poxa, Moisés, e vai o lá, telespectador conclua. viu, é que você fala as coisas sem saber. Porque no dia que eu vier falar sobre fiscais, que eu vier falar sobre professores, eu vou lhe dizer quantos são os fiscais, quanto ganham e aonde estão os professores, a mesma coisa. Porque eu não venho falar besteira aqui do que eu não sei. Eu lhe fiz uma pergunta básica para quem é candidato a vereador em Porto Velho sobre quantas são as pessoas assistidas aqui em Porto Velho, você não sabe. Entendeu? Então é isso. Então Tá, é isso. depois me dá- Então é isso. Então é isso. Nós precisamos ter seriedade no debate. Aí você vem aqui, grita, achando que as pessoas vão se convencer no grito e quer interromper de eu falar. Né? Já pesquisou aí direitinho, Ricardo? E também, Moisés, quanto é que são as Tá, famílias? vamos lá. Né? É isso. Vai lá, Moisés. É preciso ter seriedade no debate, é isso. Olha só, pessoal. O seu Você vê o Cujuí não atacou a matéria. Olha aí. Olha para você ver a esperteza, a manha do Cujuí. Não, eu tô dizendo que Ele, não, eu você estou não dizendo que atacou, você é não. ignorante. Não. Você Eu tô não atacou a dizendo matéria. Eu trouxe aqui, ó, uma matéria no Maranhão, que foi feito com as pessoas que perderam o Bolsa Família, que você aqui, mas o seu Buiú, chamaram essas quase 10 milhões de famílias, todos de ladrões. Segundo você e o Buiú. Essas pessoas estavam roubando. Por isso que perderam o direito. Aí eu estou dizendo, foi feita uma matéria e a Record foi lá na Bahia e foi lá no Maranhão. E as pessoas que estavam ali na fila, ao meu ver, não eram ricas, não eram poderosas e precisavam. E estavam implorando para que o presidente Lula as voltasse para o auxílio. Foi só isso que eu falei. Eu não vim dizer se era 1 milhão, se era 2 milhões, quantos milhões eram. Eu não dei nem números. Eu só falei que famílias estavam sendo penalizadas. Saí em defesa do Ricardo Frota. Muito bem. Só para eu finalizar, entendeu? Porque eu costumo falar as coisas sempre embasado com uma informação que a minha presunção é sempre que a informação é correta. Se quem passou está mentindo, daí é uma outra história. Então, esse número, seu Ricardo Frota, para atualizar os seus conhecimentos nessa questão do desenvolvimento social, é uma entrevista coletiva do ministro Wellington Dias, coletiva com Globo, SBT, CNN, os portais G1, UOL, Metrópolis, todos uma entrevista coletiva onde ele deu esse número de 1,4 milhões de problemas do Bolsa Família. Se o ministro está falando a verdade ou não, aí não é problema meu, é questão dele. O próprio ministério, Cícero. Seu Ricardo. O próprio ministério. Só um pouquinho, Tá. só para concluir, eu tenho um entendimento sobre a administração Hildon Chaves. Eu, Cícero Moura, tenho um entendimento sobre a administração Hildon Chaves. Viu, Ramon? Mas é muito fácil, por exemplo, pegar uma equipe de reportagem de onde quer que seja e vá lá na zona leste, por exemplo, da cidade, ou vá num canto. Né? Você vai encontrar gente dizendo que a gestão Hildon é a pior da história de Porto Velho. E aí, se você caminhar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, você vai encontrar pessoas dizendo que é uma das melhores, né, gestões aí dos últimos anos em Porto Velho, a gestão Hildon Chaves. Então, isso é muito relativo, né, quando se trata de casos pontuais isolados, né, informações isoladas. O que eu falei aqui é uma informação oficial do governo, dada em entrevista coletiva. Se o ministro mentiu, bom, aí é ele que arque com isso. Agora, o recado é para você que Eu nem tá concluí, precisando- Cícero. Nem você que concluí. tá Tu falou do precisando- número aí, eu ia falar do Ministério da Cidade. Aqui eu tô com ele aberto, aqui, ó, MDS. Ministério da Cidade e a Controladoria Geral da União informam que 3,7 milhões de inscritos do Bolsa Família foram cancelados.
Tá aqui, eu tô no site oficial do governo. Então essa informação que passaram para ti é mentirosa. Porque eu tô aqui com... Ninguém passou informação nenhuma para mim. Não, mas eu tô com o site oficial. Ler, entendeu? Para eu me informar. Pois é, e eu também. Eu tô com ele aqui oficial. Eu costumo procurar e ler essa informação. Eu volto a dizer, está numa entrevista coletiva do ministro. E eu tô com o site oficial do governo aberto aqui. Se é mentira ou se não é, Ricardo, é outra história. Eu não posso, eu assino pelo meu CPF. Aí é a tua verdade contra a verdade do site oficial. Se a gente for discutir verdades aqui, aí a gente vai ficar a noite inteira. Não é verdade minha, não pois é. Você não vai lacrar em cima de mim. Não tô lacrando não, Cícero. Não é verdade minha. Agora, quando eu defendo, quando eu sou contundente na minha defesa, eu tô lacrando. Eu não posso ter ponto de vista, eu não posso defender minhas ideias. Não é lacrar não, é que pra mim essa tua informação é mentirosa, só isso.